excelente dia para você, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na TV Brasil Central. Hoje, sexta-feira, dia 25 de julho. Bom dia para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. Vamos aos destaques do mundo em sua casa. Com uniforme e tudo, Polícia Federal prende quadrilha que se passava por policiais federais para cometer extorsões. Você vai ver também, vamos explicar as mudanças no trânsito na Avenida 24 de Outubro, uma das mais tradicionais e importantes de Goiânia. Vamos falar também que o governo de Goiás amplia a distribuição de medicamentos para pacientes portadores de doenças raras. Na política, Alexandre de Moraes diz que Bolsonaro cometeu irregularidade isolada e não decreta prisão de ex-presidente. E o governo brasileiro acredita que Donald Trump não quer negociar taxação de 50%. Fica cada vez mais próxima. Esses e outros destaques você confere a partir de agora. Ótimo dia para você, vamos até às 9 horas da manhã juntos aqui, sempre, claro, contando com a sua participação através de todos os canais que a gente tem aqui disponíveis, WhatsApp, nosso canal no YouTube. Todos os canais estão abertos para que você mande sua mensagem para a gente. youtube.com.br/TV Brasil Central é o nosso canal e a nossa live já está aberta com o nosso chat para você mandar a sua mensagem. 99109-5099 é o telefone que você já adiciona aí no seu celular para que a gente possa conversar através do WhatsApp. Vamos abrir nossa janela aqui para dar uma olhada em como está o trânsito agora na Avenida Rio Verde. Quase ninguém passando, né, na Avenida Rio Verde nesse momento, acabou de abrir o sinal e poucos veículos transitando nesse horário na Avenida Rio Verde. Para onde vamos agora? Agora Avenida 85, muito movimentada, 8 horas e 4 minutos. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, 8 horas e 4 minutos nessa sexta-feira, trânsito muito movimentado na Avenida 85, ali na região do setor marista, principalmente também nesse anel, né, que dá acesso ao Parque Areião, aqui em Goiânia. E agora para onde vamos? Do alto do Morro do Mendanha, mostrando para você Goiânia com uma névoa bem grande, né, nessa manhã. O tempo está seco e a gente traz para você daqui a pouco a previsão do tempo. Porque agora a gente vai trazer as capas dos principais jornais do Brasil e do mundo para você. A gente aparece aqui com o jornal O Popular na sua tela, que traz que o presidente da Câmara esteve em menos da metade das sessões. Jornal daqui, 77% dos idosos em Goiás usam a internet. Agora a gente vai para o Correio Brasiliense. Feminicídio no Brasil chega ao pior índice desde 2015. E agora o estado de Minas. Mortes intencionais têm alta aí em Minas Gerais e recuo no Brasil. Vamos agora para a Folha de São Paulo. Morte violenta no país cai. A mínima histórica. Letalidade policial segue alta. Agora o estado de São Paulo, o Estadão. Contra a tarifa, Brasil propõe mais comércio e investimento aos Estados Unidos. Agora o Globo. Estados Unidos manifestam interesse em minerais críticos do Brasil. Lula rebate. O americano The New York Times, o mundo tem muito aço, mas ninguém quer parar de fabricá-lo. Uma queda global nos preços, liderada pelo aumento da produção da China e as tarifas dos Estados Unidos, ameaçam a fabricação de aço há muito tempo, um símbolo de poder nacional. Agora a gente vai para o The Guardian, em inglês The Guardian. Equipe humanitária faminta desmaia, enquanto a fome se espalha em Gaza e as esperanças de trégua diminuem.
Esses são os principais destaques, os principais jornais do Brasil e do mundo para você. E claro, a gente quer saber da sua opinião, participando com a gente sempre aqui, 99109-5099 pelo WhatsApp e também na nossa live no YouTube, que já está online, já está aberta. Olha, o governo de Goiás ampliou a lista de medicamentos fornecidos gratuitamente para pacientes com doenças raras que afetam o sangue. Um grande número de pessoas depende desses remédios para tratamento de suas enfermidades. O Pedro Henrique Rabelo mostra para a gente o caso do Luiz. A Eliana é mãe do Luiz, de 5 anos. Ela descobriu que ele tem anemia falciforme aos 3 meses. Foi descoberto também que ele teve um AVC logo no nascimento e, por isso, ele precisa fazer transfusão de sangue mensalmente aqui no Hemocentro. Hoje, ela consegue ter o acesso a toda a medicação aqui, o que facilitou demais a vida deles. Antes, quando a gente tinha que ir para o Juarez, eu tinha que ir bem cedo. Às vezes eu chegava lá às 6 horas, 6h30, para conseguir pegar o medicamento e voltar para trabalhar, senão não dá tempo. Mas se você chegar lá em torno de 10, 10h30, está muito lotado, você perde muito tempo esperando. Agora que passou para o Hemocentro, eu consigo, assim, com mais facilidade, mais rapidez. E normalmente esses medicamentos são de alto custo. Um dos medicamentos que eu pesquisei, que é esse último que a gente vai pegar agora, eu estava vendo, ele estava no valor de R$ 3.500 a R$ 5.000. Então, eu até comentei com a minha mãe, eu não teria condições nenhuma de conseguir manter, né, dar esse medicamento para o meu filho. O governo de Goiás, por meio do Hemocentro, deu mais um passo importante para fortalecer os cuidados dos pacientes portadores de doenças raras que afetam o sangue. Em parceria, o Juarez Barbosa agora encaminha alguns medicamentos fundamentais nos tratamentos hemoterápicos, economizando o tempo dos pacientes. No caso desses medicamentos que precisam de uma infusão, a gente não consegue ainda disponibilizar para o interior, o paciente tem que vir no centro de referência, que geralmente está localizado aqui na macro-região, né, central aqui, para poder receber a infusão desse medicamento. Mas outros medicamentos a gente já disponibiliza nas policlínicas. Medicamentos orais, em geral, os pacientes conseguem retirar nas policlínicas. Esse medicamento novo, fornecido agora de graça para a população, também tem um custo considerável. A alfepoetina, que é o mais recente que estamos enviando, ele tem um custo de cerca de R$ 500 a R$ 600 o frasco. Em geral, os pacientes, quando precisam utilizar, eles utilizam 3 frascos na semana, né, 3 vezes na semana. Então, é um custo semanal, né, de R$ 1.800 aproximadamente. E a gente encaminha também o eculizumab, que é um medicamento, que é um anticorpo monoclonal, que ele chega a custar R$ 12.000. Os medicamentos são distribuídos a partir de um processo administrativo, que é aberto direto no portal Expresso, que é o site do governo do estado de Goiás. A documentação ela varia de acordo com a patologia que o paciente possui, então ele acessa lá no portal, confere toda a documentação que ele precisa incluir lá no site, ele inclui e dentro de 10 a 15 dias ele tem o resultado se ele vai poder retirar o medicamento e a data que ele pode vir retirar. Hoje, cerca de 250 pacientes conseguem ter acesso a esses medicamentos direto com o Hemocentro. 50 aqui na região da capital e o restante em demais cidades do interior. Medicamentos fundamentais para a sequência do tratamento. São medicamentos que garantem que a doença vai ficar controlada, evitam comorbidades ou comprometimentos de órgãos para esses pacientes com doenças raras ou doenças que necessitariam de medicamentos de muito alto custo. E o que o governo faz é tornar mais acessível o direito das famílias aos remédios de alto custo. Eu consigo, com os medicamentos, com a transfusão, que ele tenha uma vida estabilizada, assim, igual uma criança normal. Lógico que tem os cuidados, mas assim, ele tem uma vida tranquila, graças a Deus. A gente vai começar já, então, aqui contando com a sua participação nos assuntos que a gente vai abordar aqui no Mundo em Sua Casa, e tem muita coisa para a gente conversar. E, claro, sempre temos os nossos convidados, nossos comentaristas, e hoje é o advogado e psicanalista Moisés Marcioni. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você, Moisés. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar com vocês aqui.
e mais uma vez fazendo comentários sobre direito, sobre política, sobre psicanálise, sobre o que necessário for a respeito desse contexto muito nebuloso que nós estamos vivendo. Estamos mesmo. E a gente já vai começar já trazendo essa notícia a respeito daquela queda de braço, né, entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, descumpriu a medida cautelar, mas cometeu uma irregularidade isolada, fecha aspas, né? Ele disse que ele cometeu uma irregularidade isolada e que por isso não cabe decretar prisão preventiva. Abre aspas. Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes, filho, né, do Bolsonaro, foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito, escreveu o ministro. Fecha aspas. A manifestação de Moraes, relator do caso, ocorre em resposta às alegações da defesa de Bolsonaro, enviadas ao Supremo a pedido do próprio ministro. Os advogados do ex-presidente foram convocados a esclarecer se ele descumpriu ou não a proibição de usar, então, as redes sociais, na realidade. Sobe um pouquinho para eu dar uma olhada. A proibição de usar as redes sociais direta ou indiretamente após trechos de seu discurso em ida à Câmara serem publicados na internet. Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF na última sexta-feira. Colocou tornozeleira, está proibido de falar com outros investigados, de usar as redes sociais. E aí, na segunda-feira, a gente lembra, são essas imagens que a gente está vendo aí agora. O ex-presidente foi ao Congresso, porque ele pode sair de casa, tá? Só que ele tem que retornar até às 7 horas da noite. 7 horas da noite ele tem que estar em casa. E isso tem sido cumprido desde o início das medidas cautelares. A questão é que, e existiu uma discussão muito grande em relação a isso, nessa determinação dessas cautelares, o ministro colocou que ele não poderia falar nas redes sociais, não poderia publicar divulgação de vídeos dele nas redes sociais. Só que isso a informação ficou dúbia. Por quê? Porque muita gente, inclusive os próprios advogados do Bolsonaro, não entenderam e o Brasil inteiro também ficou sem entender. Bom, então o Bolsonaro não pode utilizar as redes sociais dele. Beleza, não utilizou. Quer dizer, então, que ele não pode falar com ninguém e ele tem responsabilidade se outra pessoa filmar ele, gravar ele. Vamos supor, eu dei até esse exemplo aqui anteriormente, se eu estou conversando com alguém me filma e publica, eu tenho responsabilidade em relação a esse caso específico. Isso gerou discussão, viu, doutor, em relação a essa questão. O que você achou disso? Então, as medidas cautelares que foram impostas, aparentemente, assim, desnecessárias, assim, proibir a liberdade de expressão, eu sou contra, independente de quem for, porque deve haver uma liberdade, lógico, tem que haver um limite para isso. Mas a partir do momento em que anteriormente foi adotado posturas de permitir outras entrevistas, por exemplo, Fernando de Beremar, o próprio Lula falou da cadeia, agora proibir antes de uma condenação é antecipar uma condenação. É como se o Bolsonaro já tivesse preso, só que ao invés de ele estar no regime fechado, ele está em um regime preventivo ali, esperando uma condenação. Então, é muito perigoso essa postura, por isso que o Alexandre de Moraes, percebendo que não é necessário, enquanto não houver uma condenação, aqui no Brasil ainda vigora a presunção de inocência, ou seja, o condenado, ele tem que ter uma pena imposta antes de começar a ser preso ou ser proibido de ausentar. Uma pessoa que está, às vezes, preso num regime de 4 a 8 anos, por exemplo, ele fica proibido de ausentar. Ele pode trabalhar durante o dia e só vai cumprir a pena à noite. É como se tivesse antecipado a pena. Essa complexidade dessas medidas cautelares é que fez com que o Alexandre de Moraes reavaliasse e percebesse, devido a várias críticas, que é melhor pôr o pé no freio e esperar um pouquinho antes de puni-lo efetivamente. Aí essa questão acaba reforçando o discurso, inclusive da direita,
de perseguição política, né? E aí a gente vai trazer aqui o Caio Montelo, que já chega para a gente discutir a respeito desse assunto. Esse posicionamento do Alexandre de Moraes nessa decisão acaba reforçando o discurso de perseguição política de forma internacional, que hoje a gente discute isso de forma internacional. Com certeza, né? O judiciário hoje, ele instrumentaliza de forma legal a censura prévia no Brasil. Né? Eu ouvi vários jornalistas essa semana dizendo que, para proteger o Estado Democrático de Direito, Alexandre de Moraes é capaz de destruir o Estado Democrático de Direito, que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a liberdade de expressão e o objetivo, claro, né? Uma medida cautelar tem o objetivo de assegurar a aplicação da lei e a eficácia do processo penal. Qual é o risco que o Bolsonaro pode trazer, abrindo, por exemplo, as suas redes sociais, dando uma entrevista, as pessoas replicando aquela entrevista que ele deu a um jornal, né? O objetivo, claro, é de silenciar, de cerçar, de acabar anulando, e essa não é a função do STF, essa não é a função do Judiciário, a força que o Bolsonaro tem no ambiente político. O que traz que o STF é sim uma corte política. Tem um papel judiciário principal e importantíssimo, mas possui um peso político também, o que é errado, o que não está amparado pela nossa Constituição. E, inclusive, até o ex-ministro que se aposentou recentemente, Marco Aurélio Mello, comentou a respeito disso e, de forma bem indignada, trouxe essa questão de que realmente está se ultrapassando os limites da própria Constituição, né, em relação a isso. É tão complexo o contexto hoje, Mariana, que hoje, se você estudar a Constituição antes de 2019 e a partir de 2019, você vê coisas horrendas, um verdadeiro absurdo que está acontecendo no Brasil. Olha para você ver, recentemente agora foi aplicada uma pena para a esposa do Eduardo. Não estamos falando politicamente, vamos falar juridicamente aqui. Existe a individualização da pena. Isso é cláusula pétrea, está no artigo 5º da Constituição. A pena não pode ser transferida para outra pessoa. E agora o Alexandre de Moraes, ao permitir que a esposa do Eduardo fosse punida, ele violou essa cláusula, pelo menos teoricamente. Pelo menos quando a gente estuda antes de 2019, que a partir de 2019, quem é jurista começou a bugar a cabeça, porque estuda no papel uma coisa, na prática mudou completamente. Por exemplo, quando o Aras estava, não houve a permissão por parte, por exemplo, do Aras de inquérito das fake news, por exemplo, voltando um pouquinho. Não foi permitido aquele inquérito. Ele não aceitou. Qual foi a consequência? A própria corte decidiu ser juiz, acusador. Então, esse contexto faz com que haja esses comentários por parte de que a corte, de fato, agora está muito política. E o Senado, que tinha o papel de, em tese, controlar, através dos freios e contrapesos, essa postura do STF, acabou que fica neutro. Essa neutralidade chama a atenção de até os outros países. Quando isso acontece, há um desequilíbrio institucional. Esse desequilíbrio institucional reflete na segurança jurídica por parte dos investidores internacionais. E isso causa uma fuga de capital, prejuízo. Agora nós estamos vendo, se de fato for aplicado esse tarifaço, o agro, que não tem tempo, para esperar, vamos esperar agora, vaca, não come aqui não, planta, não nasce agora não. Não tem isso. Vai surgir mesmo. E a consequência vai ser qual? Prejuízo para o agricultor. Não tem como. Daqui a pouquinho a gente continua falando a respeito desses assuntos políticos. Quero sua opinião aqui com a gente, 99109-5099, pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso canal no YouTube. Nosso chat está aberto, então manda sua mensagem para a gente por lá, tá? Porque agora eu vou acionar o Stanley Brenner, porque a Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso envolvido em extorsão mediante fraude e usurpação de função pública, ou seja, eles se passavam por policiais. Stan, cara de pau, né? Bom dia. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Jornal Mundo Essa Casa. Cara de pau mesmo, né? Esse grupo que fazia... Esse grupo, eles se passavam por policiais federais para
extorquir dinheiro de outros grupos criminosos. As investigações começaram em abril do ano passado e a Polícia Federal de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Federal aqui do estado de Goiás, desarticulou esse grupo criminoso. As investigações começaram em abril, como eu tinha dito, depois de denúncias que um bando realizava reuniões perto da Superintendência da Polícia Federal aqui em Goiás. Eles prometiam imunidade às investigações que nem existiam, tudo em troca de dinheiro. Durante a operação, foram cumpridos 2 mandados judiciais em Minas Gerais e um de busca e apreensão aqui em Goiânia. O principal alvo era considerado o líder do grupo criminoso ali, que também foi atuado com uma arma de fogo. Aí a Federal fez essa operação, que prendeu esse grupo criminoso que eles se passavam por policiais federais aqui na capital e também lá em Minas Gerais, Mariana. É isso, cara de pau e corajosos também, Porque extorquir bandido, inclusive, Bandido aplicando golpe em bandido, Eles mesmos. Tá ok, Stanley, obrigada, pela sua participação. Bom dia para você. E a Prefeitura de Goiânia está recolhendo propaganda ilegal nas ruas para garantir o bem-estar da população. A fiscalização foi reforçada. Os detalhes agora com o Rafael Mesquita. É comum aqui em Goiânia você passar por alguns pontos da cidade e encontrar propagandas irregulares. Propagandas de empréstimos, de vendas de carros, de comércio em geral. Somente neste ano, 1.008 empresas foram autuadas na capital por propaganda irregular e a Prefeitura está trabalhando para retirar essas propagandas. Quem está ao meu lado vai falar com a gente sobre este assunto é o José Aloísio Júnior. Ele é gerente de controle e programação fiscal da Secretaria Municipal de Eficiência. José Aloísio, quais as punições previstas para as empresas que cometerem esse tipo de infração aqui na capital? Primeira, a punição prevista é multa. Mas a multa normalmente vem acompanhada da apreensão da publicidade irregular. E essa multa ela varia, inclusive de valores, a depender da intensidade da infração. Então nós podemos partir aí de multas que vão de R$200, mas podem chegar até R$10.000, a depender da estrutura irregular que está sendo utilizada. O detalhe, há um problema que cresce em Goiânia, que é a questão da poluição visual. Além dessa publicidade e propaganda irregular, nós temos casos em que isso excede o limite do aceitável e ele se transforma em poluição visual. Em sendo poluição, a punição é muito mais alta, com base num decreto federal que nós aplicamos no município de Goiânia. E aí a multa pode partir de R$1.000 e pode chegar, em alguns casos, até a 50 milhões. E essa questão também gera uma consequência criminal, porque a poluição visual é crime. Então, além da infração administrativa, que é sancionada por multa, isso pode gerar também um processo criminal e o responsável responder criminalmente. Explica pra gente o que pode e o que não pode quando se trata de propaganda nas ruas aqui na capital. Não se permite publicidade e propaganda quando em locais destinados à sinalização, postes de sinalização. Não se permite em logradouros públicos via de regra, como por exemplo, entre pistas, as chamadas ilhas que nós colocamos, como também toda a estrutura destinada à fiação, seja de eletricidade como também de telecomunicação. Há algum número que a população possa denunciar esse tipo de infração? Sim, nós temos alguns canais oficiais da Prefeitura. Pode ser pelo 156, pode ser pelo 161, pode ser também presencialmente lá na Cefic, que fica no 2º andar, bloco C do Paço Municipal. Nós estamos atendendo e contamos, inclusive, com a cooperação da população. Aloísio, nós estamos aqui na Avenida T7, no setor Bueno, em Goiânia, e em frente a um muro de um imóvel particular que, teoricamente, Aloísio, se a gente olhar, estaria regular essa propaganda, mas não, existe todo um procedimento que é necessário para que o empresário possa realizar esse tipo de propaganda. Exatamente. Ainda que possa ser utilizado, é necessário uma autorização ou licença prévia. Quando se trata de imóvel particular, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário só contactar o dono do imóvel. É necessário que o interessado nessa publicidade e propaganda possa obter antes, previamente, uma autorização. Então isso também é na Cefic. Olha, tem muita participação aqui do pessoal no nosso canal no YouTube. Quero mandar um abraço para o Marcelo Campos Pereira.
Bom dia, estou ligado assistindo a TV Brasil Central. O Paulo Sérgio Elias mandou mensagem assim, ó, STF corrupto, Brasil rumo ao comunismo. A opinião do Paulo Sérgio Elias. A Deuzedina manda bom dia Deuzedina, para você também. O Edmilson manda mensagem aqui para a gente, falando que, lógico, que o Bananinha, de certo, não sei de quem que ele está falando, estava usando sua esposa para fazer transação. Ah, está falando do Eduardo Bolsonaro, né? Estava usando a esposa dele para fazer transação monetária. A questão aqui, viu, Edmilson, não é nem se ele estava usando ou não. É que na decisão do ministro Alexandre de Moraes não incluía a esposa dele. Então, para você também bloquear as contas da esposa, tem que ter uma outra decisão judicial e um motivo para que isso aconteça. Não é simplesmente você abrir sem informar e ter uma ação para isso acontecer. E os nossos especialistas vão trazer isso melhor. A Lucimar Souza Melo manda mensagem também para a gente. O Tiago Menezes e a Olívia Ribeiro. Bom, a gente vai continuar aqui tratando sobre assunto de política, porque o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 51% da população brasileira, segundo pesquisa divulgada pelo IPESP. Em comparação com o levantamento de maio, houve uma queda na desaprovação, que antes era de 54%. A aprovação do governo pelos brasileiros foi de 43%, em comparação com os 40% registrados na pesquisa de maio, ou seja, houve um aumento na aprovação, de acordo com essa pesquisa. O levantamento foi realizado pelo Instituto IPESP. Ao todo, mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas entre os dias 19 e 22 de julho, com idade a partir de 16 anos, em todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%. Segundo o Instituto, essa margem pode variar entre os diferentes segmentos analisados. Eu vou passar para você, porque, na realidade, eu não gosto de pesquisa, não acredito em pesquisa nenhuma, na realidade. Eu acho que... Eu acho que 2.000 pessoas é muito pouco também. Muito pouco para um país continental como o nosso e com cenários muito polarizados, né? Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, etc. Interessante observar que é praticamente a margem de erro, né? A diferença ali da pesquisa de maio para a pesquisa de agora. Então, nós não podemos considerar... tem um aumento nominal, mas às vezes não pode ser considerado em virtude aí do nosso país continental. 2.000 pessoas é muito pouco. Mas nós temos, nós devemos focar no percentual altíssimo de desaprovação do governo federal. E eu acredito que isso é em virtude de economia, inflação, está caro, o custo do Brasil hoje é muito caro, o custo de manutenção das famílias está excessivamente alto. O governo federal não tem um projeto de país, não existe uma apresentação de um projeto de país. Existe a apresentação de subterfúgios, coisas instantâneas, como, por exemplo, programas de pé de meia, programas onde eu entrego uma falsa distribuição de renda, porque eu crio uma dependência, né? Eu não estou qualificando a população para que ela seja independente, para que tenha um emprego, para que tenha uma profissão e possa gerar... economia, gerar ativos para o país e assim pagar os seus impostos. Então falta um projeto de país, é um governo federal que está muito naquela esfera do belicoso. Eu prefiro entrar em guerra e embate o tempo todo com Bolsonaro. Essa é a discussão do governo federal. É o STF, não existe um projeto de país, um projeto que envolva ali o povo brasileiro. E aí, doutor? A questão é o seguinte, hoje o nosso contexto, como meu colega falou, essa margem de erro está dentro da margem de erro, essa pesquisa. Você acha que essas questões agora podem influenciar, tem influenciado nessa pesquisa? A questão qual é? O que eu vejo? As pessoas estão tão focadas na questão do judiciário, no que está acontecendo na justiça, que nem está observando essa questão de o que o Lula está fazendo, o que ele está gastando. O que eu vi assim, recentemente, que eu achei assim, desnecessário, foi o corte de gasto de combustíveis para aeronaves. Isso aí que eu achei complicado, porque algumas aeronaves que são responsáveis até por transmitir órgãos, levar um órgão de um lado para o outro, agora teve um corte no orçamento para esse tipo de serviço. Essa questão é que eu achei ruim. Tantas coisas que estão sendo investidas e coisas tão importantes estão sendo negligenciadas. Nesse ponto eu achei ruim. Mas, em geral, ninguém está tão focado no que o Lula... Mas, assim, até
eu creio que vai ser um dos pontos. Ele está tão preocupado em fazer sátira, em brincar com algumas coisas, que está deixando de tratar as coisas relevantes de fato. Por exemplo, a crise institucional hoje, que está vivendo o país, deveria ser uma das pautas prioritárias. Entretanto, está só viajando para lá e para cá e com alguns gastos desnecessários, ao invés de investir no que realmente é prioritário. Não, só uma curiosidade, né? Falando de gasto. A presidência gastou mais de 55 milhões com cartão corporativo. 55 milhões de reais num cartão. Isso é um absurdo. É muita coisa. Olha, o Partido União Brasil promoveu aqui em Goiânia um evento de capacitação de mulheres para elas conquistarem mais espaço na política e também cargos no poder público. A Isabela Mendes foi lá mostrar para a gente com imagens do Thiago Costa. A força da liderança feminina foi tema do evento Defesa Lilás, promovido pelo Partido União Brasil em Goiânia. A cerimônia de abertura teve como homenageada a primeira-dama Gracinha Caiado. Evento de qualificação de todas essas mulheres que são prefeitas, deputadas, vice-prefeitas, vereadoras, mostrando que a mulher, quando vem, não que seja melhor ou pior que os homens, mas a mulher ela tem um olhar mais especial, porque ela olha como um todo. E sem dúvida nenhuma, quando você escuta mais, quando você ouve mais, você tem um desempenho muito maior. Para a deputada estadual doutora Zeli, a presença de mulheres na política brasileira é primordial na criação e manutenção dos direitos femininos. Este evento de hoje é justamente para lembrar e manter a chama acesa da importância de que nós precisamos ainda mais, prosseguir ainda mais com essas políticas públicas de proteção à mulher e contra a violência, seja no qual sentido for, contra a mulher pública, contra a mulher casada. Além de destacar a importância da mulher no cenário político, o evento também promove capacitação por meio da troca de experiências e oferecimento de cursos. O projeto Defesa Lilás ele é um projeto do União Brasil Mulher, né, que tem como objetivo capacitar através de cursos, de palestras, de workshops, levando cursos de gestão pública, de comunicação política, de marketing político-eleitoral, para ajudar as nossas políticas, tanto as lideranças que almejam, né, um cargo público, ingressar na política, como para as mandatárias que já se elegeram e precisam de um preparo. Para a vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia, eventos como este são de extrema importância também para criar novas lideranças femininas. Quando a gente olha para o percentual de mulheres na sociedade, a gente ainda tem esse desafio de aumentar essa representatividade feminina. Então, eventos como esse, promovidos pela União Brasil, são muito importantes para fomentar essa participação mais efetiva da mulher nesse cenário de decisões para a sociedade. E o presidente Lula afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer conversar sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros, que tem previsão, então, para entrar em vigor em 1º de agosto já. Contudo, Lula afirmou que se Trump quiser negociar, o Brasil está pronto para fazê-lo. O presidente criticou a fala do colega norte-americano de que a justiça brasileira está fazendo uma caça às bruxas no julgamento do golpe de Estado em que Bolsonaro é réu. Abre aspas. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Fecha aspas, disse o presidente. Lula também ironizou a estratégia do presidente norte-americano de atacar e, em algumas ocasiões, voltar atrás ou pausar as suas decisões. Abre aspas. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Fecha aspas. Se Trump quiser, abre aspas novamente, isso é fala do presidente no discurso que ele fez. Se Trump estiver trucando, ele vai tomar um 6. Prosseguiu em referência ao jogo truco, em que é comum que jogadores blefem em suas jogadas. O presidente já afirmou em várias ocasiões que o Brasil adotaria a lei da reciprocidade no caso do tarifaço, mas o assunto divide opinião. Integrantes do governo e empresários acreditam que a medida só deveria ser adotada
em último recurso. Você sabe o que está parecendo? Eu estava até comentando aqui anteriormente, está parecendo que nós estamos no meio de dois meninos jogando bola num campinho, e aí um vai lá e pega a bola e diz que é dele, o outro fala que é dele, e tá essa resposta que o presidente Lula está dando em relação a uma coisa grave para o Brasil está sendo absurda. Assim, o jeito com que isso está sendo tratado. E vamos separar, inclusive, aqui, porque uma coisa é como o Lula está tratando a situação. Outra coisa é como o governo está tratando a situação. Engraçado isso, porque o Lula fala uma coisa nos discursos dele, mas na prática, quando alguém vai criticar, fala assim, não, mas o Itamaraty está fazendo isso, mas o vice-presidente está fazendo isso. Mas por que o Lula fala completamente oposto? É isso que não dá para entender. A questão do tarifaço é o seguinte, é uma estratégia genial do Trump. Por exemplo, agora teve uma negociação com o Japão. Imagine você que sempre compra de uma determinada pessoa. Aí ela aumenta, fala assim, eu vou aumentar 50% o valor da mercadoria. Você vai ficar grilado, chateado com essa situação. Aí numa negociação posterior, você vai falar, não, vamos fazer um acordo? É o seguinte, eu ao invés de tarifar com 50%, se você investir tanto no meu país, eu vou e reduzo para 25%. Mais ou menos isso que aconteceu no Japão. Era 25% a tarifa que era para o Japão, que é uma superpotência, tem muito mais dinheiro que o Brasil, muito mais condições. E aí, depois de uma negociação, caiu para 15%. O Lula está achando que é uma brincadeira de truco. Ao invés de ele ver isso de fato como é. O Trump está jogando economicamente muito. Por quê? A partir do momento em que há um aumento da arrecadação, tem mais dinheiro para investimento, tem mais dinheiro para ter condições efetivamente de trabalhar lá no país dele. E enquanto aqui nós teremos prejuízo, os bancos já estão verificando, inclusive, através de escritório de advocacia nos Estados Unidos, a possibilidade de, a partir desses tarifaços e a partir de possíveis medidas judiciais, em virtude desse contexto aí turbulento que o STF se envolveu, de quais serão as consequências efetivamente para os bancos. Se os bancos estão preocupados com a consequência financeira para eles, imagine você que está aí. Então, o Lula deveria estar pensando nesse aspecto antes de estar achando que é um joguinho de truco. Não é não. O Trump está agindo com postura e visando economicamente enriquecer ainda mais os Estados Unidos. Ah, mas nós vamos aplicar a reciprocidade. Moço, qual o problema para os Estados Unidos? É insignificante o Brasil para os Estados Unidos nesse aspecto. E diferentemente dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil precisa muito dos Estados Unidos. Nós dependemos muito deles, especialmente na parte econômica. Nós somos fornecedores de commodities. A maior parte da nossa economia na parte tecnológica depende dos equipamentos dos Estados Unidos. Então, a reciprocidade que talvez venha não vai afetar absolutamente em nada, porque o Trump está visando um aspecto da crise institucional, dos problemas que o STF e das posturas que está tendo o STF em relação aos julgamentos e por violações. Por exemplo, quando a gente estudava antes de 2019, como funcionava a imparcialidade? Existe a imparcialidade que você, olha, eu tenho que ser imparcial no sentido de eu olhando para mim mesmo, eu tenho que ser imparcial. Mas tem uma outra imparcialidade, chama imparcialidade objetiva, que é como as pessoas veem o julgamento. E o julgamento do STF para o mundo em geral, especialmente a partir do momento em que você aplica uma pena para uma pessoa que pintou de batom uma pena muito alta, é o quê? Desproporcionalidade. Porque não há essa desproporcionalidade, gera o quê? Insegurança para os outros países. Se eles estão fazendo isso com essa senhorinha, com um ex-presidente, e nós? O que eles não podem fazer? Esse judiciário. Esse é o maior problema. Eu só queria deixar uma reflexão. Nós estamos agora em um embate entre interesse nacional e viés ideológico. Venezuela, Rússia optam pelo interesse nacional, interesse econômico, aquilo que é melhor pela população, ou optam pelo viés ideológico? Vocês sabem a resposta. Presidente Lula voltou agora no seu terceiro mandato com um viés ideológico muito claro.
Ele não quer saber mais de diplomacia, negociar, não quer deixar nada às escuras. Está muito claro, está muito transparente. Existe no viés ideológico de esquerda, nesse viés ideológico comunista, um pensamento anti-imperialismo americano. E aí o que me deixa em dúvida é, o presidente Lula vai seguir esse viés que prejudica a nação brasileira, ou ele vai sentar, vai lidar com seriedade e vai negociar essa taxação visando o bem da população brasileira. Porque você estava falando a respeito dessa questão da taxação e do impacto disso, né? Quando o governador Ronaldo Caiado voltou, inclusive antecipadamente da sua viagem internacional que ele fez para o Japão, ele ainda trouxe essa solução aqui para o estado de Goiás, né, que é uma linha de crédito para os empresários, para o agro, enfim. Mas ele trouxe, inclusive, ontem, numa entrevista ao vivo para a CNN, de que forma isso vai impactar o estado de Goiás em específico. A gente tem muita coisa... Não, a gente tem equipamentos na área da medicina, hospitais, insumos que vêm de lá, a gente tem no agro, a gente tem na nossa indústria, a gente tem em todas as áreas do estado de Goiás serão afetadas caso isso aconteça. Então, assim, não dá para a gente imaginar, o que é que vem dos Estados Unidos? Praticamente tudo que a gente utiliza. E o problema do Brasil, ele não é de agora. Tá? Em Brasília, falam o seguinte, a taxação do Donald Trump com o Brasil começou lá atrás, bem antes. Agora que ficou mais polêmico, mas começou com a taxação de 10%. A reação do Brasil foi de inércia. Por ser 10%, tá ok, não vamos sentar, não vamos negociar. Desde lá já deveria ter havido conversas. E agora subiram, majoraram para 50%. Se nós tivéssemos começado o nosso trabalho lá atrás, provavelmente não teríamos chegado nesse ponto. Olha, a gente vai trazer uma notícia, inclusive, local aqui, porque a Prefeitura de Goiânia mudou o sentido da Avenida 24 de Outubro, lá no trecho entre a Avenida Anhanguera e a Rua P25, para um sentido único. A mudança vai criar novas vagas de estacionamento e também promete melhorar a acessibilidade e tráfego lá no local. Vamos ver. A via operava em sentido duplo e passou a ter mão única neste trecho, funcionando em sistema binário com a Avenida Perimetral. Isso significa, enquanto a Avenida 24 de Outubro terá sentido único em direção ao estádio Antônio Ascioli, a Perimetral fará o trajeto no sentido contrário, organizando o fluxo de veículos de forma paralela e complementar. O novo traçado integra o projeto de requalificação de todo o corredor da Avenida 24 de Outubro, com 3,8 quilômetros de extensão. A via está sendo transformada para proporcionar mais organização ao tráfego, criação de novas vagas de estacionamento, acessibilidade e modernização viária em uma das áreas mais tradicionais de compras da capital. Nós ouvimos os motoristas nesse primeiro dia de novidade. Tem que fazer essas mudanças mesmo para a gente ver se desafoga as principais, que justamente aqui a Anhanguera fica muito afogada. A mobilidade do trânsito fica melhor, né? Desafoga. Também já foi construída uma alça de retorno para os motoristas que seguem pela 24 de Outubro e desejam acessar a Avenida Perimetral. A mudança vem para solucionar problemas crônicos da região. Antes o trânsito ficava mão indo e vindo, para entrar na loja dava um maior trabalho para entrar. Agora não, a pessoa vira lá, já vem, já chega, já entra. Para fazer mudanças desse tamanho, uma equipe de engenharia faz um estudo para colocar em prática. Não é um serviço fácil como muitos imaginam. Eu achei ruim o sinaleiro ali, ó. Porque o sinaleiro agora não desce mais para cá, só desce a Independência. Só vai reto. Só vai reto. Não desce. Eu queria que descesse. Não, mas não tem como descer, né? Porque é contramão. Acabou agora. Então não tem como. Agora tem que ficar desse jeito. Então minha ideia está descartada. Agora é seguir em frente. Tá vendo que não é fácil mexer com o trânsito? Não é fácil, não. Agora nós estamos chegando em um dos pontos críticos depois dessa mudança, por se tratar do primeiro dia. Inclusive, o agente de trânsito já está presente aqui, justamente no cruzamento da Avenida 24 de Outubro com a Avenida Independência. Agora, quem vem da Praça A indo para a Praça do Avião não pode mais virar aqui à direita
sentido Avenida Anhanguera. E também não pode descer a Avenida 24 de Outubro, sentido Matriz de Campinas. Então agora você só vai reto e quem está vindo de lá só vai reto para a Praça A. É bom se organizar para quando o motorista for passar por essa região. Vai melhorar bastante o fluxo daqui para lá. Com certeza que aqui sempre dá congestionamento. O Valmilson tem um ponto comercial no cruzamento que mostramos. No primeiro dia, o movimento caiu. Não sei se é por causa dos transtornos, para mim foi muito ruim. As vendas já caiu bastante, né? Vamos esperar ver que amanhã o que dá, para ver se o trânsito fica melhor. Olha, a Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de agredir outro em frente a uma distribuidora lá em Senador Canedo. A Jaque Moura foi lá dar uma olhada e conta pra gente detalhes. Os 2 homens foram presos preventivamente durante uma operação da Polícia Civil de Goiás por meio da Delegacia de Polícia de Senador Canedo. Eles vão responder pelo crime de homicídio qualificado tentado. O crime aconteceu na noite do dia 10 de maio deste ano, em frente a uma distribuidora no setor Morada do Morro, em Senador Canedo. De acordo com a polícia, os 2 homens chegaram e agrediram de forma gratuita a vítima, que ficou inconsciente. Chegou a ser levada para o hospital, mas até hoje apresenta sequelas da agressão. Conseguimos identificar os indivíduos que possuem já um antecedente com outros crimes relacionados à violência doméstica e crimes patrimoniais, e foi representado pela sua prisão preventiva. Quando interrogados aqui, alegaram que o agrediram porque ele incomodava, e deram justificativas que haviam bebido. E fica aí o alerta até para os frequentadores, né, desses pontos comerciais, distribuidores, que façam consumo com consciência e não optem pela violência, não optem por fazer justiça com as próprias mãos. A polícia conseguiu identificar os 2 suspeitos com base nas imagens de câmeras e por meio do cruzamento de informações de inteligência. Eles permanecem agora à disposição do Poder Judiciário, já foram levados até a Polícia Penal, passaram por audiência de custódia e, finalizando o inquérito, provavelmente serão indiciados por homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima pode chegar até 20 anos de prisão. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou sinais bem negativos para o Brasil e deixou a equipe do presidente Lula ainda mais pessimista sobre a possibilidade de uma revogação do tarifaço de 50% sobre a importação de produtos brasileiros. Segundo assessores presidenciais, Trump indicou que pretende realmente, abre aspas, punir o Brasil, porque no campo econômico não há motivo para o país ser tarifado com a alíquota mais alta. Abre aspas. Essa declaração do Trump mostra que o Brasil virou uma questão pessoal e política para ele. Isso, infelizmente, indica que a alíquota de 50% vai entrar em vigor, avaliou um auxiliar de Lula, fecha aspas. Enquanto isso, empurrado pelos ventos favoráveis, de acordo com o comercial fechado pelos Estados Unidos com o Japão e informações de que as negociações com a União Europeia podem estar avançando, o valor do dólar registrou queda ontem no país de 0,80%, fechando cotado a R$ 5,52. Por aqui, porém, a negociação continua emperrada. O sentimento no Palácio do Planalto é de preocupação, porque no caso brasileiro está havendo uma mistura de componentes políticos e econômicos. Não fosse isso, o terreno para negociação estaria bem mais propício, já que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Não, eu fico impressionado com a capacidade dos petistas de terceirizar a responsabilidade. O Brasil não consegue negociar com os Estados Unidos, é um fracasso brasileiro não termos êxito, mas a culpa é do presidente Donald Trump. Nós temos o presidente Lula brincando com isso o tempo todo. Ele me aparece nos BRICS criticando o dólar, criticando os Estados Unidos. Ele me aparece na CNN americana, criticando o presidente dos Estados Unidos. Ele me aparece agora no Chile, em um evento com vários representantes de várias nações, criticando os Estados Unidos. Ou esse cara é louco ou ele é um péssimo negociador. E ainda quer alcançar um objetivo de redução favorável aos brasileiros? Ele deve estar de brincadeira. Isso penaliza o Brasil, penaliza os nossos empregos, penaliza os principais estados, como o estado de Goiás,
que é um exportador de commodities. Nós exportamos soja para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, assim, nós seremos penalizados de forma gravíssima. Mas essa postura, a postura que o presidente Lula tem adotado, é revoltante. Doutor. A questão é o seguinte, enquanto o Trump está jogando pesado, o Lula ele está brincando. Olha só, a partir do momento em que você tem um cliente e você fala mal desse cliente o tempo todo, você acha que esse cliente gosta de você? Perfeito. Para que desnecessário um presidente da República em que tem um cliente muito importante, como os Estados Unidos, deveria tratá-lo com mais parcimônia, fora do aspecto ideológico? Aí agora essa briga ideológica foi para o campo econômico. A partir do momento em que está no campo econômico, todos serão afetados. Mas no primeiro momento pode ser que caia um pouquinho o valor da questão do alimento. Mas no longo prazo, isso vai afetar muito com a questão da fuga do dinheiro do país. Com a queda da entrada de dólares no país, qual vai ser a consequência? A desvalorização ainda maior do nosso real. Então, quem exporta para os Estados Unidos, por exemplo, o cara que quer importar do Brasil, vai ter que pagar 50% mais. Você acha que ele vai importar do Brasil ou vai importar do Japão, que é 15%? Isso vai gerar como consequência menos importação e menos dólares entrando no país. E aí você já viu quando aparece lá que o Brasil teve que vender dólares para equilibrar? É porque se não fizer isso, o real cada vez mais desvaloriza mais e a consequência do dólar só aumentando. Então, essa preocupação vai fazer com que o nosso real se desvalorize muito perante o mundo. E o importador que for comprar, por exemplo, você que vai comprar um telefone, vai pagar muito mais caro. Não porque da tarifa dos Estados Unidos, da reciprocidade, não é nada disso, mas simplesmente porque a nossa moeda se desvalorizou no comércio internacional. Lembrando que a gente não tem só esse problema no Brasil, né? A gente tem a questão do IOF, que as pessoas acham que não vão impactar na vida da população. Impacta diretamente. Mais pobre, ou classe média baixa, ou classe baixa, vai. Porque se você, que é um grande empresário, um industrial, um fabricante, se você vai pagar mais caro, se você vai ter um custo maior, você vai passar para o seu produto final esse valor. Esse seu produto vai aumentar de preço. E quem compra o seu produto são as pessoas, classe média baixa, pessoas pobres, enfim. Então, isso vai impactar de qualquer forma, além também da questão de empréstimos, cartão de crédito, enfim, tudo isso. Bom, uma coisa que chamou a minha atenção ontem, principalmente, é uma solenidade que aconteceu ontem, que é essa aí, que a gente está vendo. Ai, meu Deus. O presidente Lula e várias pessoas do governo, parlamentares, inclusive de esquerda, apareceram com um boné com a frase "Make Brasil Lula Again". Estampada, então, essa frase estava estampada e chamou a atenção durante uma cerimônia do governo federal no Vale do Jequitinhonha, em Minas Novas, em Minas Gerais, né? Esse boné verde aí que a gente está vendo, verde e amarelo, inclusive. A peça, inspirada no slogan da campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, foi exibida por ministros, incluindo a titular da Igualdade Racial, Aniele Franco, que estava segurando o boné, mostrando mesmo a frase. Copiando, na realidade não é nem copiando, foi uma afronta, na realidade, né, para o presidente Trump. A questão é a seguinte, o Lula, ele deveria estar numa postura menos incisiva, menos de guerrilha com os Estados Unidos. A partir do momento em que ele faz uma sátira durante um período de negociação de uma tarifa de 50%, como você acha que os Estados Unidos vai ver isso? Como que o Donald Trump vai ver isso? Vai ver como uma tentativa de negociação ou como simplesmente, não, eu não vou mexer com negociar, não. Isso que o Lula fez foi absurdo. Assim, isso para a esquerda, para a direita, para o centro, para todo mundo foi. Por quê? Mas alguns que são amantes, que não percebem o impacto disso na diplomacia, talvez ainda achem que foi uma coisa interessante. Mas diplomaticamente, durante uma negociação dessa tarifa, ele fazer um negócio desse, uma sátira para curtir com o Trump,
não foi muito inteligente diplomaticamente. Não, mas você defender uma coisa como essa, você ou a pessoa é mau caráter ou ela simplesmente é cega. E tem um problema cognitivo ou qualquer outra coisa nesse sentido. Porque não dá para você defender uma coisa como essa. Não, é assim, o brasileiro, né, os goianos que nos ouvem, nos acompanham, precisam entender que é o custo de um prejuízo seu que nós estamos sendo prejudicados. Sim. Os empresários brasileiros estão sendo prejudicados. O governo adotou uma postura de se aproveitar politicamente do que está acontecendo. Em vez de sentar para negociar, resolver o problema e trazer aquilo que é melhor para nós, ele está adotando uma postura. Isso é marketing. Isso daí é marketing. É marketing para 2026 Para já. 2026, adotando uma postura para ganhar votos, para melhorar sua popularidade. Anota isso, brasileiro. Essa eu fico questão, revoltado, eu fico transtornado com isso. A questão dessa do tarifaço e esse relacionamento com o presidente Trump está sendo levado, o que dá a entender pelo presidente Lula, como uma campanha, uma queda de braço, uma campanha para 2026 já. Está se ignorando a questão econômica do país e ele está focando em 2026. O presidente Lula não consegue resolver os problemas nacionais, nós não temos melhorias nacionais, os números são péssimos. E aí, para piorar a situação, ele tem ações e falas internacionais que penalizam o Brasil. Para que a gente precisa desse cara? A gente está com um problemaço, viu? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de esporte, porque o José Calazans já está chegando. Bom dia, Calazans. Bom dia. Chamamos sua atenção para as novidades do esporte. Arbitragem para os jogos da 13ª rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Amanhã, para Centro-Oeste e Trindade, às 3 da tarde, em Nerópolis, apita Wilton Pereira Sampaio. Gabriel Queiroz vai apitar às 4 horas, Grêmio Anápolis e Iporá, em Anápolis, estádio Jonas Duarte. Domingo às 10 da manhã, Arthur Moraes comanda Tupi, Anapolina, jogo que será transmitido pela TBC. E Jean Carlos Narciso vai apitar Rio Verde Morrinhos, que fecha a rodada às 17 horas. 2 jogos foram disputados ontem pela 18ª rodada da Série B. O Clube do Remo bateu o Avaí por 2-1 e o Criciúma fez 2-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Na 19ª rodada, o Vila Nova vai jogar domingo com Volta Redonda às 16 horas. 7º colocado, com 27 pontos, o técnico Luizinho do Vila Nova segue confiante. O grande desafio nesses momentos é a busca da constância, né, para a gente se tornar consistente. E falo isso individualmente enquanto profissional, né, todos os atletas, todos os departamentos, porque a competição ela é insana, o nível de competitividade é muito alto, né, relaxou, piscou o olho, se distanciou. Mesmo com a derrota, o técnico Wagner Mancini segue admitindo que aprovou a atuação do Goiás contra o Novo Horizontino e que o time esmeraldino só não conseguiu o resultado melhor, porque o goleiro Ayrton, do time adversário, se destacou. Mas o que vale é que o time volta a campo terça-feira para jogar com o Clube do Remo para defender a liderança da Série B. Classificado com antecedência na Série D, o Goiatuba joga neste sábado fora de casa contra a Inter de Limeira, buscando consolidar a liderança do grupo A7. Embora já garantido na próxima fase, o Azulão do Sul pode ser ultrapassado e terminar em 4º lugar, desperdiçando a chance de ser mandante na próxima etapa. Mas o treinador Augusto Facina confia no potencial do time. Vejo que, por mais que classificados, nós temos que cumprir um compromisso com êxito. Nós vamos para Limeira para consolidarmos ali na 2ª colocação, esse é o nosso objetivo. Além da derrota para o Operário, o Atlético também perdeu 4 jogadores para o próximo jogo, que será contra a Chapecoense, domingo no estádio Antônio Vascioli, às 19 horas. O goleiro Paulo Vitor e o zagueiro Matheus Felipe foram expulsos na partida. Já o lateral esquerdo Conrado e o volante William Maranhão receberam o 3º cartão amarelo. Do esporte é o que há. Tupi Anapolina, domingo às 10 da manhã em Jussara, pela divisão de acesso, é na TBC. Bom dia e até lá. Bom dia, Cairo Montelo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito bom dia. E eu quero deixar aqui um convite à reflexão. Por muitos anos, nós falamos sobre voto consciente, mas nós precisamos ir além. Você precisa entender o básico de direito e você precisa entender o básico de economia.
Tem muita gente falando, opinando e votando sem entender o básico. Se você entender o básico de direito, você vai perceber a gravidade daquilo que o STF está fazendo e vai perceber a gravidade do governo federal. Obrigadão, bom dia para você. Eu que agradeço, um abraço. Moisés Marcioni, obrigada pela participação também, bom dia. Por nada, muito obrigado, Mariana, Caio, a todos os telespectadores. E eu quero deixar uma reflexão que até foi do Temer. Nós precisamos de diálogo agora com os Estados Unidos e não afronta, guerrilha. Nós precisamos pensar no impacto internacional das nossas decisões e não somente no nosso próprio umbigo. Então, eu queria que você analisasse isso no seu contexto, porque você só está pensando em você. Pensa no Brasil como um todo. Sim. E o Brasil vai ser muito melhor. Obrigada. Um abraço a todos. Bom dia, bom final de semana. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um excelente dia para você e um ótimo final de semana.